A graça e a paz de Cristo, canal Pregador Fiel de Cristo. Estou agora já num ambiente diferente para poder gravar esse vídeo, né? Então não se preocupe quanto à questão de movimentos ao redor, mesmo porque a gente não está em um ambiente assim propício, né? É vídeo caseiro mesmo, né? Então, mais uma vez aqui o pastor Edmário, como prometido, nosso curso básico de grego do Novo Testamento. E como já tinha dito anteriormente, começarei esse estudo a partir da parte histórica. Mas antes de falar dessa parte histórica, vou estar mostrando aqui algumas referências que vou estar utilizando, como por exemplo esta, né? Introdução ao estudo do grego do Novo Testamento, de William Taylor, que foi o livro base que eu utilizei durante minha época de Seminário Teológico Presbiteriano do Rio de Janeiro. Foi essa obra de referência que eu utilizei. Não é uma obra atualizada, mas podemos dizer assim que ela foi um material que até hoje ainda serve para estudos básicos e que ajudou a formar muita gente, muitos obreiros, muitos pastores, muitos missionários na obra de Deus, abrindo a eles assim o conhecimento da exegese do Novo Testamento, a exegese do grego do Novo Testamento. Essa é da editora Batista Regular, essa gramática do Novo Testamento. Outra também mais atualizada, que vai ser essa que vou utilizar hoje para leitura e comentário que vou fazer acerca da parte histórica, essa atualizada, e posso dizer a gramática mais atualizada hoje na língua portuguesa, assim traduzida, não é? Que é a obra de referência de Daniel Wallace, que é essa gramática aqui. Gramática grega de Daniel Wallace, da mesma editora Batista Regular, uma sintase exegética do Novo Testamento. E a parte histórica aqui mencionada vai servir muito bem para o nosso propósito de curso. Então quer dizer, antes de tudo, quero colocar assim, que para a gente estudar um pouquinho da história da língua grega, a gente deve entender que aquilo que é chamado koiné é aquilo que é chamado de língua comum. E ela teve alguns estágios, alguns estágios de desenvolvimento. E esse estágio de desenvolvimento, eu vou estar lendo aqui nesta gramática, que considerei muito importante as pontuações que o especialista Daniel Wallace colocou. E pode-se dizer assim que a língua grega passou por pelo menos assim 5 estágios. O primeiro estágio foi o estágio pré-homérico, das suas origens até o ano 1000 a.C. A segunda é a era dos dialetos, ou período clássico, que foi do ano 1000 a.C. até 330 a.C. O grego koiné, que é o nosso alvo, que é a terceira fase, que vai do ano 330 a.C. até o 330 d.C. O grego bizantino, ou medieval, a quarta fase, que vai do ano 330 d.C. até 1453, com a tomada de Constantinopla pelos turcos, e o grego moderno, que se estende de 1453 até o presente. E o que eu posso pontuar daqui, dessas leituras aqui de Daniel Wallace? Posso pontuar o seguinte: a primeira pontuação é que a origem da língua grega está naquela teoria conhecida pelos historiadores e arqueólogos e linguistas como a teoria da origem da língua grega vinda do tronco linguístico indo-europeu, dentre tantas outras línguas. E aqui eu uso essa frase de Daniel Wallace: declara-se com frequência que, embora o sânscrito não seja a mãe do grego e do latim, pelo menos é a irmã mais velha destes idiomas. Isso nos abre a investigação para uma língua perdida, conhecida em círculos linguísticos como indo-europeu. Quer dizer, aqui Daniel Wallace menciona que de todas as línguas do chamado tronco indo-europeu, a mais antiga de todas elas é o sânscrito, que é registrado na literatura da Índia, a literatura conhecida como literatura hindu. E aqui eu prossigo essa leitura. A língua-mãe de todas as línguas do mundo aparentemente deu origem a 10 outras línguas.
Cada uma delas não constituía grandes famílias linguísticas isoladas, mas sim línguas aparentadas. Uma dessas línguas foi o proto-indo-europeu, de onde se originou o grego, o latim, as línguas neolatinas, as línguas germânicas, etc. Então, quer dizer, falando da língua hindu e falando das línguas que hoje são conhecidas na Europa, todas elas teriam, assim, uma origem em comum, que seria o indo-europeu. E agora nos voltamos especificamente para o grego, né? Então, desses estágios da língua grega que Daniel Wallace menciona, né, ele se utiliza das pesquisas, no caso aqui, de... deixa eu ver... A.N. Janaris. Isso. Historical Greek Grammar. Tá? Ele se utiliza dessa obra, Historical Greek Grammar, de A.N. Janaris. Ele se utiliza dela para mencionar essas chamadas 5 fases da língua grega. Então vamos falar rapidinho sobre o período pré-homérico. Bem no início do terceiro milênio a.C., houve invasões de povos de origem indo-europeia na Grécia. À medida que se estabeleciam, esses grupos desligavam-se uns dos outros, desenvolvendo um dialeto diferente da língua de seu grupo original. Infelizmente, por causa da falta de literatura remanescente, sabemos muito pouco sobre esse período da língua grega. Essa é a primeira fase. A segunda fase era dos dialetos, ou período clássico. Aí aqui nós podemos encontrar já os chamados principais dialetos. E aí temos o eólico, cujo material existente é somente poético, através de Safo. O dórico, também com remanescente poético, sendo seus maiores representantes os poetas Pínaro e Teócrito. O jônico, encontrado em Homero, Hesíodo, Heródoto e Hipócrates. E, por fim, o dialeto de maior influência, o ático. O ático, forma dialetal derivado do grego jônico, foi o falar de Atenas durante a Era de Ouro do grego clássico, cerca do século IV a.C. Na chamada Era de Ouro, Atenas era o centro tanto político quanto literário da Hélade, que, por sinal, até hoje, quando falamos de Grécia, né, a Grécia chama-se própria de Hélade. O grego clássico, embora tecnicamente possa ser uma referência a todos os dialetos desse período, é normalmente usado para o dialeto ático. E assim, temos como exemplos aqui desse período de ouro ático, né, podemos citar aqui as tragédias de Ésquilo, Sófocles e Eurípides, as comédias de Aristófanes, as histórias de Tucídides e Xenofonte, os discursos de Demóstenes e os tratados filosóficos de Platão, todos eles desse conhecido período clássico. Aí chegamos à terceira fase, que é o nosso alvo, que é o grego koiné, ou koiné, como os muitos falam, mas é isso. Eu vou utilizar o nome koiné, tá? Então, presume-se que no início das invasões indo-europeias na Grécia, tais tribos invasoras falavam uma língua única. Fatores geopolíticos contribuíram com a fragmentação dessa única língua em vários dialetos. Outro fator também geopolítico favoreceu o agrupamento das cidades-estado sob uma única forma dialetal, as inúmeras batalhas entre cidades e estados rivais. Ironicamente, a primeira campanha militar no terceiro milênio a.C. produziu o fenômeno da dialetação, enquanto a última campanha não somente restaurou a unidade linguística, mas também forjou uma nova língua que foi destinada a tornar-se uma Weltsprache, língua mundial. O koiné, também chamado de koiné, nasceu das conquistas de Alexandre o Grande, na confederação das tribos, Atenas e outras demais cidades gregas sob sua direção. Houve uma miscigenação, que inevitavelmente suavizou a aspereza de alguns dialetos e destituiu outros de sua importância tribal. Visto que a maioria desses povos helenizados aprendera essa modalidade grega como segunda língua, isso favoreceu tanto a perda da sutileza do idioma propagado pelas incursões de Alexandre, como busca de mais clareza no uso do novo idioma mundial.
À medida que Alexandre ia conquistando terras, essa influência da língua grega foi aparecendo e foi sendo assimilada pelos povos, não só pelos gregos, mas também pelos povos que foram sendo helenizados. A Ásia Menor, que hoje a gente conhece como Turquia, toda aquela região hoje conhecidas como Síria, Israel, Líbano, Palestina, todas essas regiões, incluindo também o Egito e também, mais tarde, o norte da África, sendo que mais tarde quem vai vencer essa parte ou quem vai conquistar e assimilar, né, serão os romanos. Mas pelo menos até a região do Egito, chegando até hoje o que a gente conhece como Paquistão, essa língua grega chegou até lá, essa língua já influenciada pelas conquistas de Alexandre. Vamos encontrar assim o grego koiné. Essa é que vai ser a língua que vai ser utilizada por toda a literatura do Novo Testamento. Mas continuando. O koiné evoluiu, chegamos aqui já à Idade Média, né? O grego bizantino. O koiné evoluiu para o grego bizantino após a conversão de Constantino. Ao revogar o edito de Diocleciano contra os cristãos, que foi 303 d.C. até 311 d.C., Constantino deu à língua um colorido religioso. Nascia o grego eclesiástico. Na divisão do Império Romano Ocidental e Oriental, a língua grega perdeu seu status de Weltsprache, língua mundial. Chegamos assim, em 1453, ao grego moderno. O chamado grego moderno, após a invasão de Bizâncio pelos turcos, essa língua grega escrita não permaneceu isolada do resto do mundo. Ela fugiu dos braços dos sábios bizantinos. À medida que estes fugiam com cópias dos clássicos gregos, o Renascimento florescia na Europa. A Reforma nasceu na Europa setentrional, enquanto os eruditos cristãos, tais como Erasmo e Lutero, se familiarizavam com os manuscritos gregos do Novo Testamento. É interessante que, embora os manuscritos gregos antigos e os sábios bizantinos tenham escapado do Oriente vindo para a Europa Ocidental, as línguas europeias ocidentais não os influenciaram, gramática ou semanticamente. Continuando aqui. Os turcos isolaram o Oriente do resto da Europa até 1820, quando os gregos se rebelaram contra seus dominadores e retomaram sua liberdade. Essa ação, como no efeito dominó, fez a fala coloquial do grego moderno não se difere substancialmente do bizantino vernacular, o que a liga diretamente ao koiné vernacular. Herber, ao comparar a evolução histórica do grego com outras línguas, afirma: a língua grega mudou menos em 3.000 anos de história do que o inglês desde Chaucer, 1340-1400, ou Beowulf, nota do tradutor, antigo poema inglês escrito na variante bárbara desse idioma no século VIII d.C. E vemos aqui os dois níveis atuais agora do grego, que são o nível Kateroussa e o Demótique. Kateroussa, língua literária. Esse não é de fato um desenvolvimento histórico da língua, mas uma expressão livresca grega, ou uma tentativa artificial em ressuscitar o dialeto ático nos tempos modernos. Moulton sarcasticamente sugere que isso é tão relevante como o Volapük, ou seja, língua artificial desenvolvida em 1879-1880 por Johann Schiller, um sacerdote católico romano em Baden, Alemanha. Schiller achava que Deus lhe dissera em sonho que criasse uma língua internacional. É para estudantes da evolução linguística e que a Kateroussa é uma miscelânea até mais mesclada, como se diz no jargão musical, mixada, né? do que as composições da música contemporânea. Demótique. Essa é a língua falada atualmente na Grécia, descendente direta do koiné. Então, quer dizer, esse panoramazinho histórico, né, da língua grega vai nos ajudar um pouquinho a entender. Então, quer dizer, uma coisa é o grego koiné,
que foi vivenciado pelos apóstolos, que foi vivenciado por Cristo no século I, e o grego falado nos dias atuais, bem diferente, situação bem diferente. E no que eu puder fazer nesse curso, em demonstrar essa diferença, vou demonstrar pelo menos em termos de sintaxe ou em termos de formação de frases e orações, você vai perceber a diferença. Até no que eu puder, eu vou comparar uma passagem bíblica do texto grego que nós temos, que são das traduções, e normalmente eu devo utilizar o texto grego das Sociedades Bíblicas Unidas, que é o chamado texto crítico. Vou utilizar muito ele juntamente com outro texto crítico, Nestle Aland. Vou utilizar os dois normalmente. Em alguns momentos talvez eu compare com textos receptos. Então, e com certeza compararei com o texto Caterussa da Sociedade Bíblica Trinitariana. Vou utilizar, que é chamado grego moderno, para fazer as devidas comparações. Mas de uma maneira geral estarei trabalhando assim algumas coisas, e lembrando que desde o primeiro vídeo de apresentação, meu objetivo não é a proficiência na conversação da língua grega, mesmo porque estamos estudando uma língua morta. Então nosso objetivo é tradução e melhor compreensão do texto bíblico e sua inteireza no Novo Testamento. Tá? Nosso objetivo é esse. Meu objetivo, né? O objetivo da obra, todo ele é esse. Tá? O objetivo é esse. Espero que seja o seu também. Por isso que eu estou colocando aqui nosso, que é um trabalho tanto meu quanto seu. Tá? Então aqui, falando aqui um pouquinho do grego koiné, agora eu vou falar só sobre o grego koiné nessa parte histórica. Então vamos aqui à etimologia dele. Koiné é o adjetivo feminino de koinos, comum. A forma feminina é usada porque implicitamente modifica o termo dialectos, um substantivo feminino de segunda declinação. Quer dizer, a gente vai ver depois o que é esse lance de declinação. Mas os sinônimos do grego koiné são grego comum ou com mais frequência o helenístico, que nos faz lembrar do processo de helenização conduzido por Alexandre o Grande. Então, tanto o grego do Novo Testamento quanto a chamada versão de 70, a Septuaginta, que foi uma tradução feita pouco antes do século I, essa versão de 70 foi uma versão do hebraico para o grego, ou seja, do Antigo Testamento do hebraico para o grego. É a chamada versão dos 70, ou Septuaginta, como é mais conhecida nos meios acadêmicos. Desenvolvimento histórico desse grego koiné. Né? Então vamos lá. Primeiro, a era de ouro da língua grega efetivamente atingiu seu apogeu com Aristóteles em 322 a.C. O koiné nasceu sob as conquistas de Alexandre o Grande. Segundo. Terceiro, o grego helenístico resultou do contato com as tropas de Alexandre oriundas de todas as regiões da Grécia. Outra, a quarta. Entre os povos conquistados por Alexandre, esse grego miscigenado desenvolveu-se como uma segunda língua. Essas conquistas deram à língua grega o status de idioma universal. Quinto, o grego koiné cresceu amplamente a partir do dialeto ático, o falar da Era de Ouro grega. Sendo esse o dialeto de Alexandre, sobrepôs-se sobre os outros dialetos dos soldados, o grego helenístico. Foi um pacto entre os direitos da minoria mais forte, ático, e a maioria mais fraca, os demais dialetos. Continuando aqui, esse novo dialeto, porém, não seria considerado como inferior ao ático, nem era uma degeneração do grego clássico, mas uma fusão proveitosa para as massas. A partir do primeiro século depois de Cristo, ele tornou-se a língua oficial de todo o Império Romano. E desde quando o grego koiné é koiné? Embora o grego koiné tenha nascido em 330 a.C., esse foi seu nascimento físico, não linguístico. Espero que ninguém, aí falando Wallace, suponha que instantaneamente após o término da última batalha de Alexandre, os povos conquistados começaram a falar o grego koiné. Não. Tudo isso foi um desenvolvimento histórico. Nada, principalmente em termos de língua, é algo que seja artificial. Algo que se torna natural é algo que vai
evoluindo, algo que vai se desenvolvendo ao longo dos tempos. Então, sobre a abrangência do grego koiné, tempo, aproximadamente 330 a.C., 330 d.C., das conquistas de Alexandre até a mudança da capital do Império Romano, de Roma para Constantinopla. Segundo aspecto geográfico, pela primeira vez a língua grega universalizou-se. À medida que as colônias eram estabelecidas bem depois dos dias de Alexandre e áreas mediterrâneas continuavam sob governo de origem grega, o koiné perdurou prosperamente em terras estranhas. Por volta do século II, o latim começou a dominar a Itália, entre as camadas populares, e a partir daí o Ocidente em geral, uma vez que Constantinopla, Bizâncio, tornou-se a capital do Império Romano. Portanto, somente por um breve período, o grego foi a língua universal. Diferenças entre o grego koiné e o grego clássico. Primeiro, morfologia. Cautela deve ser tomada nessa área, já que no grego helenístico era uma amálgama de outros dialetos. Algumas regras são tidas como prescritivas, outras não, só porque estas não se encaixam naquele padrão, assim são tomadas como exceção à regra. Em suma, todas as formas irregulares no Novo Testamento grego têm soluções linguísticas como as que são mencionadas, que eu irei mencionar ao longo do texto. Quer dizer, um exemplo aqui que eu posso mencionar de uma mudança linguística está aqui, que eu vou mencionar aqui no livro. Né? Muitas de tais exceções são traçadas por empréstimo não sistematizado de outros dialetos. Exemplo, a terceira pessoa do singular do primeiro aoristo optativo. Aoristo optativo é um tempo verbal do grego. Esse tempo verbal seria chamado de tempo indefinido, que muitas vezes é traduzido como passado. Né? Termina com ai, enquanto no dialeto ático termina em eie ou eien. Só um exemplozinho. Então, uma coisa só que eu vou citar de diferença entre o grego clássico e o grego koiné é a seguinte: o chamado discurso direto prevaleceu sobre o discurso indireto. Tá? Então eu vou parar por aqui, essa parte aqui, para não me estender muito também, porque meu objetivo não é levantar uma história completa do koiné, mas sim só dar uma introdução para que você tenha vontade assim de se localizar e também prosseguir com os estudos demais da Bíblia Sagrada, através de seus textos originais, através de onde se faz a boa teologia. Quaisquer dúvidas é só entrar em contato pelo e-mail pregadorfiel1645@gmail.com e pode fazer nessa série, você pode ficar à vontade para comentar. Curta, compartilhe. Espero que esses estudos possam ajudar na sua vida espiritual, possam ajudar no seu conhecimento, possam ajudar para que você aproveite melhor seus estudos bíblicos e possa, através da iluminação do Espírito Santo de Deus, compreender melhor a mensagem que Cristo deixou para nós, Cristo, o amado do Pai. Então, desde já agradeço pela atenção e que Deus te abençoe grandemente, em nome de Cristo Jesus. Amém.